Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma noite, mais uma segunda-feira para o nosso estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegar o papel e a caneta para você anotar, para que a gente possa estudar juntos, certo? Vamos orar pedindo a direção de Deus para o nosso estudo desta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco para estudar a Tua Palavra. Pedimos a Tua ajuda, a Tua orientação, a Tua bênção e que as palavras aqui citadas possam de alguma forma cooperar para o entendimento e também para a transformação das vidas. Obrigado por tudo e a oração que fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Hoje nós terminamos a última aula, o capítulo 22. Hoje nós vamos entrar no capítulo 23 de Mateus. Já estamos caminhando para o fim, logo logo acaba tudo, certo? Abra sua Bíblia então em Mateus capítulo 23. E se vocês lembrarem, na última aula nós falamos que os opositores de Jesus estavam tentando pegá-lo de todo jeito. Jesus então dá uma resposta para eles no capítulo 22, e aqui agora quem fala é Jesus. Jesus vai falar aqui para todos os seus opositores aqui. Aqui no capítulo 23, nós vamos perceber aqui que ele faz uma advertência contra os líderes, os fariseus. Eu quero que você acompanhe aqui a leitura que nós faremos desses versículos agora. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4 para começar, tá bom? Mateus capítulo 23, de 1 a 4, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a carregar. Olha só o que ele diz aqui, né? Que aqueles que se assentam na cadeira de Moisés, ou seja, os líderes da nação de Israel, se assentam na cadeira de Moisés, eles se assentam como os doutores da lei, como aqueles que sabem de tudo, porém, aqueles que deveriam dizer, mas não só dizer, mas viver aquilo que pregam, não estavam vivendo. É uma crise exatamente de ensino. A pessoa ensina, às vezes, muita coisa boa, mas não vive aquilo que ensina. Eles colocam um fardo na vida das outras pessoas, mas eles mesmos não querem carregar. Esse é o grande perigo da religião. Esse é o grande perigo das normas. As normas são importantes, a religião é importante, mas quando ela é carregada de ações que a pessoa tem que fazer, que ninguém consegue fazer. Então, de novo, aqui é um ensino que Jesus está querendo dizer da vida hipócrita dos fariseus, que eles diziam que tem que fazer, eles ensinavam o que tinham que fazer, mas eles mesmos não estavam fazendo. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam aquilo que pregam. Ou seja, eles estavam fazendo justamente o contrário. Olha que coisa. Então, cada um de nós temos que pensar nisso, né? De a gente poder viver aquilo que a gente fala e prega. É uma responsabilidade para todos nós, né? Você que é pai, você que é mãe, mesma coisa. Às vezes você pede algo do seu filho que você mesmo não está disposto a fazer. Então, isso a gente tem que pensar muito bem sobre as nossas vidas. Dos versículos, no final do versículo 4, não é? Ele fala que ele colocam fardos pesados que os outros não conseguem carregar, né? Mas eles mesmos não estão dispostos a carregar. Então, do versículo 5 até o versículo 7, o Senhor Jesus faz uma lista de ações, uma lista de obras, uma lista das ações dos fariseus. Presta atenção comigo na leitura bíblica. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus lactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes das sinagogas.
de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Olha só as coisas que são destacadas aqui. Ele diz o seguinte, que eles pegam os seus filactérios e alargam. O que são filactérios? Filactérios eram bolsas pequenas, que eram uma tradição judaica, e eles amarravam aqui no braço, né? No antebraço, bem em cima, bem perto aqui de cima, ou eles amarravam na testa, chamado de testeiras, ou até na cintura. O que continha dentro desses saquinhos de pano que eram feitos? Continham lá um trecho de Deuteronômio, o trecho que fala que ele ensinava aos seus filhos cada parte da lei, mostrava que ele cumpria a lei. Ou seja, quando alguém via alguém com filactérios, ele estava dizendo para todo mundo que eu vivo, eu cumpro a lei. Então o que eles faziam? Eles alargavam filactérios, faziam maiores, para que os outros pudessem ver, certo? Então eles faziam esses largos filactérios. Olha outra coisa que diz no versículo 5 aqui, diz que as franjas de suas vestes eram bem longas. Os sacerdotes tinham uma roupa estabelecida pelo Velho Testamento, e a parte de baixo, a barra, vamos dizer assim, ela tinha um simbolismo de santidade. Tinha um tamanho ideal, o tamanho correto. O que ele está dizendo aqui? Que ele alargava as franjas das suas vestes, ou seja, aquilo que os outros viam de longe, de perto, quando estavam perto do sacerdote, a dos fariseus vinham de longe. Isso é para mostrar para os outros, para que os outros pensassem que eles eram mais santos do que todos. Que coisa! No verso 6 diz que eles amavam os primeiros lugares nas reuniões, nas sinagogas, né? Como diz aqui o verso 6, né? Gostam de lugar de honra nos banquetes, nos assentos, nos assentos mais importantes na sinagoga. Ou seja, eles queriam honra, queriam aplausos, né? Essa era a obra do fariseu. E por último, no versículo 7, eles amavam as saudações nas praças e serem chamados, as outras versões colocam rabis, aqui colocam mestres, que é a palavra rabi, que é a mesma coisa, mestre. Gostavam de ser chamados de mestre, de rabi, né? Doutores da lei, né? De novo, para que o seu ego pudesse ser aumentado. Então deixa eu dizer uma coisa para você, isso aqui era a atitude farisaica, dos fariseus e escribas. Queriam ter atenção, queriam ter a primazia, queriam ter, os outros olhassem e achassem que aquela pessoa era perfeita, ninguém toca nela, é errado. Meus irmãos, deixa eu dizer, a palavra de Deus, se você olhar em Mateus, lá desde o início, lá no Sermão da Montanha, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados pobres de espírito, ou os humildes de espírito. Ou seja, Deus não faz obra com orgulhosos, com aqueles que se acham mais, com aqueles que se acham que é melhores do que os outros. Nós todos somos iguais, nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós carecemos da graça, da intervenção divina. E os fariseus não conseguiam enxergar isso, não conseguiam ver. Eles achavam que eles eram doutores da lei, tinham a verdade, ninguém podia questioná-los, eles tinham que ser honrados, saudados como mestres, como rabis, que essa atitude não nos atinja, nenhum de nós, que nós possamos manter corações humildes, reconhecer quem nós somos, porque quando nós não reconhecemos quem nós somos, nós temos problemas de relacionamento, nós temos problemas em casa, fora de casa, em qualquer lugar. Nós precisamos lembrar disso, que Deus faz a obra em corações quebrantados e humildes. O salmista diz isso, que ele se afasta do coração duro, mas do coração quebrantado ele se aproxima, ele se agrada. Os fariseus e os saduceus não eram assim, mas não para por aí não. Olha os versículos 8 e 12, presta atenção que dureza. 8 a 12. Mas vocês não devem ser chamados mestres, um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Prestou atenção? Meu querido irmão, eu estou aqui compartilhando pensamentos, mas nós todos somos iguais. Nenhum de nós somos diferentes, nós somos pecadores.
né? Apenas estamos compartilhando, aprendendo as coisas juntos. E ele diz aqui que nós só temos um mestre, e o nosso mestre é Jesus. Aleluia, né? Louvado seja o Senhor. Verso 9, a ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Você vai falar assim, então eu não posso chamar meu pai de pai? Não, não é isso. Porque o termo pai naquela época lá, que ele estava dizendo aqui, é o termo para mestre, para rabi. E algumas pessoas chamam realmente, por exemplo, eu já fui em culturas onde as pessoas nos chamam de pai para querer mostrar que nós somos superiores a eles. Não, toda vez que você perceber que alguém quer tratar você, você é superior, você é melhor do que todos. Não, não, não permita, o orgulho nos atinge e ele é fatal, ele derruba a gente. Então vamos manter a humildade, o reconhecimento de quem nós somos. Se porventura Deus tem dado-nos capacidade sobre isso ou sobre aquilo mais do que outras pessoas, é por causa de Deus, não é por causa de nós, é graça divina total. Verso 10, tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porque vocês têm um só chefe, que é Cristo. Posso chamar alguém de chefe? Posso. É quando alguém quer se colocar numa posição que ele não tem, ele quer ser maioral. Você que é chefe, né? Quando que você ganha o seu liderado? Aquela pessoa que você lidera, que é o seu subordinado, vamos usar essa palavra que é mais dura. Quando que você ganha? Quando você está junto dele, quando você está no mesmo nível dele. Quando nós queremos colocar-se acima dos outros, nós perdemos. Você pode ser dono de uma empresa, você pode ser chefe, você pode ser pastor da igreja, você pode ser o que for, mas o chefe da sua casa lá, se você querer ser o maior, querer ser o maiorar, querer mostrar para os outros, você perdeu a sua liderança. Jesus está ensinando, inclusive, liderança aqui. É o se considerar igual. A gente começa a liderar muito melhor. Verso 11, o maior entre vocês deverá ser servo. Pode dizer amém para isso? E o verso 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Você prestou atenção? Se alguém quer ser exaltado, será humilhado. Mas se alguém mesmo se humilhar, será exaltado. Você vai falar, então esse é o processo. Presta atenção. Se você se humilhar com o objetivo de ser exaltado, então você já está com o objetivo errado e não deu nada certo. Faça as coisas para Deus. Faça as coisas pelas pessoas. Abençoe as pessoas e ponto final. Deixa que Deus faz a coisa dele no jeito dele, da forma dele, no tempo dele. Se você fizer com propósito, é a mesma coisa de fazer alguma coisa para... Vou dar um exemplo aqui. Se alguém fala assim, não, eu vou dar dízimo. O dízimo é tão discutido hoje. Vou dar o dízimo, quem sabe Deus vai me abençoar. Pronto, já perdeu a benção. Se você entende que o dízimo vai abençoar o reino de Deus, se você está dando de coração, dê. Não espere nada em troca. Deixe que Deus lida com esse assunto. E Ele sabe lidar. Faça de coração, nunca com intenção de proveito, para proveito próprio. Jesus disse isso no Sermão do Monte, que nós não recebemos as coisas que pedimos porque pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio proveito. Então sempre Jesus trata desse jeito. Bem, e aí nos versículos em diante, a partir do versículo 13, que eu já li até o 12, do 13, ele começa aqui, como se diz, a maioria dos comentaristas, falar sobre 7 ais. 7 ais. O que é isso? A palavra ai é uma expressão de dureza, de condenação. Então é isso que vai acontecer com vocês. Mas por que ele... se você olhar, por exemplo, na NVI, aparecem 8 ais. No versículo 14... O ai do versículo 14, segundo os comentaristas, a maioria deles não tem nos melhores manuscritos. Eu não coloco aqui, mas nós vamos passar por ele e você vai entender. Olha o verso 13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. O primeiro ai, a primeira condenação aqui, é que ele diz para os fariseus que eles estão fechando o reino para muitas pessoas.
na qualidade de líderes religiosos, eles deveriam ser os primeiros a abrir a porta do reino, a dizer para as pessoas como funciona o reino, mas a atitude deles estava fechando o reino para os seus seguidores, para as pessoas que estavam junto com eles. Em vez das pessoas entenderem como funciona o reino, eles estavam trocando os valores. Era justamente um desserviço para o reino. Agora, olha o verso 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Ele está dizendo aqui sobre o castigo deles. Por quê? Porque eles diziam que estavam ajudando as pessoas, mas não estavam ajudando. Estão lá orando por elas, mas olha o que ele diz aqui que eles estão fazendo com as viúvas. Estavam entrando na casa das viúvas para disfarçar, fazendo longas orações, mas eram castigados mais severamente. Por quê? Porque eles estavam entrando para devorar, arrancar delas que podiam. Nem o que elas tinham, olha só que coisa. Ou seja, obras totalmente mortas, totalmente erradas. E eles eram, sem dúvida, seriam castigados severamente por causa daquelas atitudes. Olha agora o verso 15, ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, novamente chamando de hipócritas, porque percorre a terra e o mar para fazer um convertido, e quando consegue, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Então ele está dizendo aqui, ai de vocês, por causa do caráter dos seus seguidores, dos seus discípulos, dos seus convertidos, porque eles estão compreendendo, estão querendo seguir vocês, mas vocês estão tornando eles pior de tudo. Ou seja, os prosélitos feitos pelos fariseus, que não eram nada espirituais, né? Apenas acrescentavam tradições rabínicas, as suas noções de pagãs, de religiões pagãs, ou seja, fazia uma miscelânea, um sincretismo, porque estava tornando pior. Então agora eles se tornavam cada vez mais próximos do inferno, porque não estava sendo pregada a mensagem verdadeira para eles. Olha os versículos 16 até o 22. 16 até o 22. Ai de vocês, guias, cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está no cofre, ele está obrigado por seu juramento. Cegos, quem é mais importante, é a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele, e o que jurar pelo santuário, jura por ele por aquele que nele habita, e aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês. A gente não entende muito isso, aliás, até a palavra juramento, para nós é uma forma muito banal, né? Alguém fala assim, você vai estar lá na casa do fulano, lá, tal hora, tal dia. Não, juro que eu vou estar lá. A gente usa essa palavra de uma forma muito imprópria, né? Porque naquela época de Jesus, quando alguém fazia um juramento, lá não tinha coisa para assinar, não tinha, vamos fazer um contrato aqui, eu juro que eu vou manter o meu compromisso no contrato. Não jura nada, vão assinar um papel, um contrato onde tem as suas obrigações. Se você não cumprir, você pode ser penalizado pela falta dela. Mas assim, naquela época não tinha isso. A palavra era muito importante. Quando a pessoa usava eu juro, então ele jura por alguma coisa. Então, dependendo do motivo pelo qual eu jurava, todo mundo entendia, esse cara não vai nem pensar em voltar atrás. Então, os fariseus tornaram o juramento naquela época, banalizaram o juramento. E é por isso que esse terceiro aqui é ai de vocês por causa do juramento de vocês.
né? Chama os fariseus de guias cegos e insensatos por perverter a verdade do juramento. São guias cegos, estão conduzindo outras pessoas. Um cego tentando conduzir um outro cego, não adianta nada. A pessoa está errada, fazendo a coisa errada e tentando ajudar a outra pessoa a fazer aquilo que ele não está fazendo. Então, de novo, Jesus está corrigindo uma coisa aqui, mostrando a atitude hipócrita do fariseu de dizer uma coisa e não cumprir, mesmo usando a palavra juramento. Aí ele está dizendo assim, não, se eu jurar pelo templo é uma coisa, mas se eu jurar pelo ouro do templo é outra coisa. Então, se eu jurar pelo altar é uma coisa, mas se eu jurar pelo cofre que está no altar é outra. E aí Deus está falando, o que você está dizendo? Você vai jurar por quê? Pelo altar? Mas o ouro não está no altar? Então você está jurando por tudo. Não, eu vou jurar pelas nuvens, não, mas não pelo céu. Ora, Deus está em todo lugar, Ele mora em todos os lugares, Ele está em todos... Você não tem pelo quê? Eu vou jurar pelo quê? A minha palavra tem que ser correta, tenho que falar a coisa correta e cumprir aquilo que eu falo. Vamos continuar aqui, olha o quarto juramento, verso 23 e 24. Diz assim, afirmou Jesus, aquele que comeu comigo... Opa, eu virei a página, então não dá para ler, né? Correto. Estou sem óculos aqui, mas fica tranquilo aí. Vou enxergar. Verso 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito e engolem um camelo. Olha que juramento sério aqui, né? Juramento de regras rabínicas, regras banais, ele está dizendo. Ele está dizendo aqui, os fariseus devem dar valor às coisas menos importantes e negligenciavam as mais importantes, devem ou não davam, né? É o que os fariseus davam, um valor muito mais pelas pequenas coisas do que pelas grandes coisas. Ele diz aqui, né? Vocês estão jurando, vocês estão, verso 23, vocês estão dando dízimo de tudo, da hortelã, do cominho, de planta. Colhe lá, opa, vamos separar. Mas vocês estão engolindo coisas mais importantes, por isso que ele diz, vocês coem coisas, o mosquito engole um boi, engole um camelo. Como que você pode ser isso? Ou seja, as coisas mais erradas, as mais importantes, aquelas que são mais destacadas, vocês estão errando. Não é que Jesus estava tolerando o erro assim, o mais simples. Ele não quer que a gente erre de jeito nenhum. Ele está dizendo que muitas vezes aquilo que é mais importante estava sendo negligenciado pelo fariseu. Né? Estava sendo negligenciado por eles. E às vezes acontece com a gente também. Às vezes a gente faz uma aparência de discípulo de Jesus para as pessoas, né? Está na igreja e a gente canta, louva a Deus, levante a mão. As pessoas olham para nós e pensam que a gente é o tal, né? Mas a gente briga com a esposa, com o esposo, a gente maltrata as pessoas, né? A gente não trata bem a família, a gente não trata bem... lá no emprego nós somos conhecidos como os brigões, né? Os que não são mal-humorados, né? Aquele que só reclama, né? Ou seja, é a mesma coisa, está entendendo? Né? Então não adianta você querer dar desculpa usar a expressão, bonitão lá na igreja, bonitona na igreja, achando que está abafando, mas quando na prática, no dia a dia, a gente não demonstra que nós somos discípulos de Jesus, né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha o verso 25 e 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Prestou atenção aqui que ele está dizendo? É regra sobre purificação. Os fariseus eram craques nisso. Até uma vez que se encontraram com Jesus, disseram aos seus discípulos, não lava as mãos antes de comer, né? Que é boa coisa, é boa, lavar é tudo bom. Só que eles estavam muito preocupados com o exterior, com aquilo que apresenta, do que com a essência. Uma coisa meio parecida com os nossos dias, né?
Às vezes os discípulos de Jesus, ou aqueles que se dizem discípulos de Jesus, estão mais preocupados com o exterior do que com a essência. Não pode. A gente tem que se preocupar mais com a essência, né? Mostre a ênfase dos fariseus aqui nas coisas externas. Os discípulos não tem que ser assim, tem que ser aqui, ó, coração, intenção. É isso que a gente tem que se preocupar mais. Olha o verso 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. E o verso 28. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade, né? De novo, aqui a justiça exterior. Estavam preocupados com a justiça exterior de novo, né? Jesus exemplifica através dos sepulcros caiados. O que era isso? Eles faziam isso. Por quê? Porque na lei judaica, o judeu não pode chegar próximo a um cadáver, né? Então, o que eles faziam? Como não tinha cemitério naquela época, os cemitérios eram, vamos dizer assim, familiares, no terreno familiar, então eles pintavam os sepulcros onde foram enterrados os seus parentes, para que se alguém passasse ali perto, sabia que aquilo era um sepulcro, então não tocava lá. Então eles faziam isso. Então o que eles estavam querendo dizer? Porque era caiado mesmo, cal, branco. Então eles viam de longe. Olha só, tá lá, vamos desviar. Então ele está dizendo, vocês são como sepulcro caiado, por fora é bonito, mas por dentro está podre. A intenção do coração é má, a imoralidade está no coração, as intenções más do coração não adianta de nada. É isso que ele está dizendo aqui no texto, né? E ele queria mostrar essa influência também secreta, né, de toda essa comunidade farisaica no povo judeu. Verso 29 e 31 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Então o último ai aqui é mais uma vez a sua hipocrisia. Pensavam os fariseus que construindo e embelezando o sepulcro dos profetas assassinados, supunham que estivessem desautorizando esses homicídios. Ou seja, o que o texto está querendo dizer aqui? Lá no Velho Testamento, os discípulos, no Velho Testamento, lá no Velho Testamento, os profetas foram mortos pelos judeus, foram rejeitados. E eles, tentando embelezar o túmulo deles, estavam achando que estavam conseguindo fazer alguma coisa. Estavam conseguindo fazer, honrando, dizendo que estavam contrário àquele. Isso está tudo errado. Vocês não estão fazendo a coisa correta. Vocês estão fazendo achando que eles não deviam ter feito isso. Vocês fazem a mesma coisa. Vocês não estão concordando com o ensino. Vocês não estão aceitando o Messias. Ou seja, não adianta nada, certo? Mesma coisa, se a gente... uma boa forma de a gente explicar isso para nós hoje é a gente dizer que concorda com as Escrituras, mas não praticamos as Escrituras. A gente fala dela, mas a gente não vive ela. Isso é uma boa forma de exemplificar isso para mim e para você. Verso 34 até o 36. Acompanha comigo aqui. Preste bem atenção nessas palavras. Nós lemos até o 31, vou ler o 32. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno. Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso lhes sobrevirá ainda a esta geração.
Palavra dura, não foi? Note-se que o caráter atribuído aos apóstolos e aos profetas aqui é o caráter cristão. Escribas, sábios, profetas são enviados aos judeus, a nação rebelde que rejeitou tudo. Isso mostra claramente qual ponto de vista em que eles são considerados nesse capítulo. Até mesmo os apóstolos são sábios, são escribas enviados aos judeus. Mas preste atenção, aqui eles são enviados, vão receber, mas o que vai acontecer? Eles vão rejeitar os apóstolos, rejeitar os discípulos de Jesus. Tanto é que muitos vão morrer de forma cruel, vão ser perseguidos. E quando ele diz aqui que haverá um julgamento sobre eles, olha só o que ele fala no verso 37 ao 39. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedreja os que lhes são enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Que coisa, né? Então ele termina aqui se lamentando sobre Jerusalém, que tantas vezes ele tentou alertar o povo judaico, a capital Jerusalém, tentou falar do seu ministério, mas foi recusado pelos judeus. Né? E ele diz aqui, quando ele fala, eis que a vossa casa, aqui, né? Está dizendo da nação, está dizendo da cidade, está dizendo do templo, está dizendo do povo de Deus, do povo de Israel que estava rejeitando. Então o Messias que ia deixá-los não será mais vistos por eles, até que o arrependimento incline os seus corações para aquele que nesse momento eles estavam rejeitando. Por ele disse aqui, ai de vocês, quantas vezes eu tentei, mas vocês não quiseram, então a casa de vocês ficará deserta. Vocês estão rejeitando o reino, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais. Então bendito é o que vem em nome do Senhor. Interessante que Jesus estava já chegando aqui na sua última semana. Então o capítulo 24 vai falar de coisas dos finais mesmo. E a gente vai entender, ou tentar entender um pouco na nossa próxima aula, um pouquinho dessa visão escatológica de Jesus aqui, né? Vamos tentar entender um pouco na semana que vem, um assunto bem difícil, mas vamos tentar. Mas prestou atenção que Jesus está rejeitando tudo. Rejeitando porque os fariseus o rejeitaram. Agora Jesus está dando a condenação final. E está dizendo, eu tentei fazer, eu tentei juntar vocês, mas vocês não quiseram. Então agora a casa de vocês vai ficar deserta. Certo? Está dizendo sobre a condenação. Algumas pessoas já estão dizendo que ele já está fazendo um anúncio, eu também acho que tem um pouco aqui, um anúncio também do ano 70 do cativeiro. O texto paralelo agora de Mateus 24, que é Lucas 21, fala exatamente do cativeiro babilônico, que é o mesmo contexto. Desculpa, cativeiro babilônico não. O cativeiro, a destruição de Jerusalém no ano 70. Não o cativeiro, tá bom? Então a destruição do ano 70 está sendo, sem dúvida, mencionada aqui por Jesus. Eu tentei, vocês não quiseram, então a casa de vocês, ou a família, ou o templo, ou a cidade, ou o país vai ficar deserto, e foi exatamente isso que aconteceu. Né? Ficou até quando a nação judaica voltou a ser nação novamente em 1948, agora em 1948, desde o ano 70 depois de Cristo, que foi destruída por Roma, tá bom? Certo? Não perca a aula semana que vem, escatologia, tá bom? Vamos orar para encerrar. Senhor, obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Continue nos abençoando e nos ajude também a cada um aqui, ó Pai, a refletir para que possamos ter uma vida mais próxima contigo, uma vida de mais comunhão contigo, uma vida mais de verdade. Ó Deus, realmente desejar viver o cristianismo coração e não querer apenas apresentar para as pessoas, ó Deus, mas ser de essência do nosso coração. Abençoe cada um e nos dê uma boa semana. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau. Tchau para todos, uma boa semana. Beijo no coração de todo mundo.